recusei treinar meu substituto depois de ser preterida para uma promoção. Meu chefe me ameaçou de demissão, então pedi demissão na hora e assisti a empresa inteira desmoronar. Oi, Reddit. Então, minha empresa me deixou de fora de uma promoção e ainda me pediu para treinar a pessoa que ficou com o meu cargo. Aparentemente, dizer não era um crime de guerra, porque as coisas ficaram feias muito rápido. Pegue sua pipoca e aproveite o show. Aviso justo, é um pouco longo e complicado, mas leia até o fim. Sei que vocês vivem pelo drama. Sou Renê J. Jameson, 27 anos, mulher, e passei 5 anos nessa empresa de logística achando que trabalho duro e lealdade significavam alguma coisa. No fim das contas, eu era só a mula de carga do escritório com um diploma universitário. Comecei logo depois da faculdade, como analista júnior, com um salário decente para pagar o aluguel e dar um upgrade instantâneo no miojo. O plano era simples: manter a cabeça baixa, fazer um bom trabalho, subir na carreira. Coisa típica do sonho americano. Reality check: me tornei a mulher para quem todo mundo jogava seus problemas porque eu era boba o suficiente para resolvê-los. Cliente surtando às 22 horas. Me liga. Projeto desmoronando 2 dias antes do prazo? Vou passar a noite em claro. Alguém precisa de cobertura nas férias? Adivinha quem trabalha no fim de semana? Fiz tudo pensando que lealdade era uma via de mão dupla? Sim, não era. A pior parte era o quão normal isso se tornou. Ana, do financeiro, me encaminhava planilhas às 19 horas com um urgente no assunto. Nada nunca era realmente urgente. Ela só sabia que eu resolveria até de manhã. Rony, das operações, me tratava como sua assistente pessoal. Passava no meu desk 3 vezes por dia pedindo para eu consertar coisas que ele deveria ter aprendido anos atrás. Nunca um por favor, nunca um obrigada, só expectativa. E eu continuava fazendo. Continuava dizendo sim, achando que isso era o que jogadores de equipe faziam, que alguém eventualmente perceberia, que o esforço extra resultaria em algo concreto. Não resultou. Meu gerente, Steve, sempre me dizia o quanto eu era valiosa, como todo o departamento desmoronaria sem mim. Você é absolutamente crucial para nossas operações. Tradução: nunca vamos te promover porque você é útil demais exatamente onde está. A posição de gerente sênior de operações abriu em março. Basicamente meu cargo atual, mas com autoridade real, poder de decisão de verdade e um salário que não me faria chorar toda vez que olhasse o banco. Steve me chamou de lado no dia em que a vaga foi anunciada, me deu aquele discurso sobre como eu devia me candidatar, como eu era exatamente o que eles procuravam, que era minha hora, até me ajudou a preparar minha inscrição. Fizemos entrevistas simuladas. Ele me orientou sobre o que os executivos queriam ouvir. Passei 2 semanas aperfeiçoando a inscrição, fiz 3 rodadas de entrevistas com diferentes diretores, e o VP respondia a cada pergunta como se eu tivesse ensaiado no sono. Cada entrevista parecia sólida. Depois da última, o VP apertou minha mão e disse: acho que você sabe como isso vai terminar. E sorriu como se estivéssemos compartilhando uma piada interna. Saí daquele prédio achando que finalmente tinha conseguido. Então eles contrataram a Bella. A Bella estava na empresa há 14 meses. Sei exatamente o período porque eu mesma a treinei. Passei 2 semanas inteiras com ela, mostrando nossos sistemas, explicando relações com clientes que levei anos para construir, guiando-a por processos que criei do zero. Pessoa simpática, aparecia no horário, fazia suas tarefas, sorria bastante, mas excepcional? Nem de longe. Ela era agressivamente mediana. Aquele tipo de funcionária que completa as tarefas e imediatamente pergunta: e agora, o que vem? Como se estivesse esperando permissão para pensar. De alguma forma, isso foi suficiente para roubar a minha promoção. Steve me chamou para o escritório dele numa sexta-feira à tarde. Já devia ter percebido pelo rosto dele. Aquela expressão forçadamente simpática que as pessoas fazem quando estão prestes a arruinar o seu dia. Olha, quero te contar pessoalmente antes do anúncio. Decidimos escolher a Bella para o cargo de gerente sênior de operações. Fiquei apenas olhando, esperando a piada, esperando ele dizer que estavam criando uma segunda vaga. Qualquer coisa que fizesse sentido, nada. Sei que não é o que você queria ouvir, continuou. Mas a decisão se baseou na experiência em liderança.
O cargo anterior da Bella envolvia mais gerenciamento direto de equipe, e os executivos sentiram que isso lhe dava uma vantagem. Então, a mulher que vinha ao meu desk 3 vezes por semana perguntando como lidar com e-mails básicos de clientes tinha mais experiência em liderança do que eu. Claro, perfeito sentido. Queria virar a mesa dele, queria sair na hora. Em vez disso, apenas assenti e perguntei se era tudo. Steve parecia genuinamente aliviado por eu não estar fazendo cena. Disse que eu estava lidando com a situação de forma muito profissional. Falou que haveria outras oportunidades no futuro. Voltei para o meu desk e fiquei lá por uma hora encarando nada, apenas processando o fato de que fui preterida em favor de alguém que eu treinei pessoalmente, alguém que ainda precisava da minha ajuda. Naquele fim de semana, atualizei meu currículo, comecei a navegar em sites de vagas, apenas montando opções discretamente. Se essa empresa não me valorizava, alguém mais valorizaria. Na segunda de manhã, cheguei pronta para fazer exatamente o meu trabalho e nada além. Sem noites extras, sem cobrir colegas, sem ser o contato de emergência do departamento. Tinha um plano completo: manter a cabeça baixa, receber o salário, fazer entrevistas no almoço, sair quando surgisse algo melhor. Saída limpa. Então, na manhã seguinte, Steve me pediu para treinar a Bella para o novo cargo dela. E foi aí que decidi queimar tudo. Na terça de manhã, Steve apareceu no meu desk antes mesmo de eu ter feito o login. Esse deveria ter sido meu primeiro sinal vermelho. Ele nunca aparecia antes das 9, a menos que algo estivesse prestes a se tornar meu problema. Tem um minuto? Perguntou, já indo em direção à sala de conferências. Seguiu. Ele fechou a porta, sentou-se e fez aquele gesto de entrelaçar as mãos sobre a mesa. Então, a Bella começa no novo cargo na segunda, e precisamos colocá-la em dia rapidamente. Você conhece as operações melhor do que qualquer um. E, René, você é a escolha óbvia para ajudá-la na transição. Pisquei. Deixei essas palavras realmente caírem. Você quer que eu treine a Bella? Disse devagar, não perguntando, mas confirmando que tinha ouvido certo. Exatamente. Só por algumas semanas. Mostre a ela as coisas avançadas. Apresente-a aos clientes-chave. Caminhe com ela pelos sistemas de relatórios. Todas as coisas que você já faz. Todas as coisas que eu já faço. O trabalho para o qual aparentemente eu não era qualificada, mas que eu era qualificada para ensinar. Não. Disse. O rosto de Steve passou de confuso, para preocupado, para algo que parecia que ele tinha mordido um limão. Desculpe. Não. Eu não vou treinar a Bella. Ele realmente riu, como se eu tivesse contado uma piada. Ah, vamos, não seja assim. Eu sei que você está desapontada, mas ainda somos uma equipe aqui. Todos precisamos nos apoiar. Se eu não era qualificada para fazer o trabalho, disse, então definitivamente não estou qualificada para treinar outra pessoa para fazê-lo. O sorriso falso desapareceu. Não é assim que funciona.
Apoiar o desenvolvimento da equipe faz parte das suas responsabilidades. Espera-se que você compartilhe conhecimento institucional. Compartilhar conhecimento institucional, repetir, com a pessoa que foi promovida no meu lugar, a pessoa que eu já treinei uma vez, essa pessoa. Steve se inclinou para a frente, mudando para a voz falsa e preocupada. Olha, eu entendo que você está chateada, mas se recusar a ajudar só vai prejudicar suas perspectivas futuras aqui. É assim que você demonstra liderança, sendo profissional quando as coisas não saem como você quer. Quase ri. Você quer dizer o futuro onde eu me mato de trabalhar por mais 5 anos e vejo você promover outra pessoa? Esse futuro? Essa postura aqui? Ele falou, seu tom se tornando mais afiado. É exatamente por isso que a equipe executiva tinha reservas quanto à sua prontidão para gerenciar. Lá estava. Não experiência em liderança, mas atitude. Tradução: eu não beijei mãos suficientes nem joguei política suficiente. Levantei-me. Eu faço meu trabalho. Cumpro meus prazos. Cuido dos meus clientes, mas não vou treinar alguém para um cargo para o qual fui rejeitada. Procure outra pessoa. Saí antes que ele pudesse responder. Voltei para o meu desk. Abri meu laptop. Comecei a trabalhar como se nada tivesse acontecido. 1 hora depois, convite no calendário. Assunto: discussão sobre colaboração da equipe. Participantes: eu, Steve e Brenda, do RH. Lá vamos nós. A reunião estava marcada para aquela tarde. Passei a manhã fazendo trabalho de verdade, enquanto os colegas me lançavam olhares. Fofoca de escritório se espalha rápido. Às 14 horas, entrei no escritório do RH. Brenda já estava lá, ao lado de Steve, ambos com a expressão combinando de desapontamento. Meu colega Todd estava por perto da máquina de café, tentando parecer casual enquanto claramente escutava. Deixe-me falar sobre esse cara. Todd era do tipo que esquentava peixe no micro-ondas do escritório e genuinamente não entendia por que as pessoas ficavam irritadas. Bom sujeito. Cérebro de peixe dourado. Obrigada por participar, disse Brenda, como se eu tivesse alguma escolha. Steve mencionou que houve alguma resistência em relação ao plano de transição. Eu disse a Steve que não ia treinar a Bella. Isso não é resistência, é uma decisão, disseram. Brenda olhou para Steve, depois de volta para mim. Eu entendo que a decisão da promoção foi decepcionante, mas recusar apoiar uma colega não é um comportamento aceitável no ambiente de trabalho. É comportamento aceitável no ambiente de trabalho fazer alguém trabalhar 5 anos para depois promover outra pessoa que ela treinou? Steve se mexeu na cadeira. Ninguém te enganou. Você se candidatou. Alguém mais foi selecionado. Isso é negócio. E é um negócio que eu não preciso mais me esforçar além do necessário. Brenda tirou um documento impresso, provavelmente com meu nome em negrito. Sua descrição de cargo inclui transferência de conhecimento e apoio ao desenvolvimento da equipe. Recusar atribuições de treinamento direto pode constituir insubordinação. Insubordinação? Pensei. Eles realmente iam por esse caminho. Então me puna, disse. Mas eu ainda não vou fazer isso. A sala ficou em silêncio. Steve parecia ter engolido uma vespa. O maxilar de Brenda se contraiu. Estamos tentando encontrar um caminho construtivo adiante, disse ela cuidadosamente. Mas a recusa contínua em seguir as diretrizes da gerência resultará em ação corretiva. Faça o que precisar, disse. Estou fazendo meu trabalho, apenas não o de outra pessoa. Saí daquela reunião sabendo que tinha pintado um alvo nas minhas costas. Não me importei. Eu tinha terminado de ser a mulher que se dobra para pessoas que a haviam como descartável. O resto da semana foi tenso. Steve parou de falar comigo, exceto quando absolutamente necessário. Outros colegas começaram a me evitar como se eu tivesse a peste, e a Bella continuava tentando me fazer perguntas. Desculpe, eu dizia toda vez. Você deveria perguntar ao Steve. Ele é seu gerente agora. Ela ficava confusa, às vezes magoada, mas eu mantinha minha posição. Não é meu trabalho, não é meu problema. A mudança na dinâmica do escritório foi imediata e óbvia. Rony, das operações,
teve que resolver seus próprios problemas, começou a cometer erros e foi chamado a atenção por clientes. De repente, eu não era mais a pessoa em quem todos se apoiavam, e toda a estrutura de suporte desmoronou como um castelo de cartas. Ana parou de me encaminhar solicitações urgentes, passou a enviá-las para Bela. Bela entrava em pânico, vinha ao meu desk, e eu a redirecionava para Steve. Eu assistia sua confiança se desfazer em tempo real. Ela tinha se candidatado a uma promoção, não a um campo de batalha. Na quinta tarde, Todd me encurralou perto da impressora. Cara, o que está acontecendo? Todo mundo está dizendo que você se recusou a treinar a Bela. É isso mesmo, disse, enquanto ele franzia a testa confuso. Mas, por quê? Não é meio cruel, Todd? Eles a promoveram no meu lugar e ainda me pediram para treiná-la. Como isso não é ridículo? Ele pensou nisso por bons 10 segundos. Ah, sim, isso realmente parece estranho. Depois de outra pausa. Mas você não poderia treiná-la de qualquer forma? Tipo, para ser legal. É por isso que gosto do Todd. O cérebro dele funcionava na velocidade de internet de escada, mas o coração estava no lugar certo. Ser legal é como eu acabei nessa situação, disse. Cansei de ser legal. Na sexta-feira, as coisas começaram a desmoronar. Bela perdeu 2 prazos de clientes, enviou o relatório trimestral errado para uma grande conta e ficou completamente perdida durante uma apresentação para os executivos. Eu assistia tudo do meu desk enquanto fazia meu próprio trabalho. Não é meu circo, não são meus macacos. Steve tentou me encurralar na copa. Você sabe que ela está com dificuldades. Não é meu problema, respondi, servindo café. É problema de todo mundo quando os projetos falham. Então talvez você devesse ter promovido alguém que não precisasse de supervisão constante. O rosto dele ficou vermelho. Você está sendo mesquinha. Eu estou sendo profissional. Eu faço meu trabalho. Só isso. Naquela noite, recebi uma ligação de um recrutador. Empresa melhor, salário melhor, oportunidades reais de crescimento. Marquei uma entrevista para a semana seguinte. Na segunda de manhã, outro convite no calendário. Assunto: discussão sobre desempenho. Eles iam me demitir ou colocar em um plano de melhoria de desempenho. De qualquer forma, eu já sabia para onde isso estava indo. Entrei naquela reunião sem expectativas e com ainda menos preocupação. Eles queriam me ver entrar em pânico, queriam que eu implorasse. Eu já estava praticamente saindo pela porta, e, honestamente, mal podia esperar para ver as caras deles quando eu pedisse demissão. A sala de conferências parecia menor com 4 pessoas dentro. Steve e Brenda pareciam desconfortáveis. Colleen, do RH Sênior, parecia que preferia estar literalmente em qualquer outro lugar. Tinham pastas, papéis impressos, todo o aparato do pelotão de demissão. Todd passou pela janela da sala e, por algum motivo, fez um joinha para mim. Provavelmente achou que era uma boa reunião. Como eu disse, ótimo cara. Vamos começar, disse Colleen. Estamos aqui para discutir preocupações contínuas com seu desempenho e sua recente recusa em participar de atividades obrigatórias da equipe. Preocupações com desempenho. Tinha recebido avaliações perfeitas por 5 anos seguidos, mas claro, de repente eu tinha preocupações. Que preocupações? Perguntei. Colleen abriu a pasta, começou a mexer nos papéis como se estivesse lhe dando cartas. Documentamos várias instâncias de comportamento pouco cooperativo, falha em completar tarefas atribuídas e problemas de atitude impactando o moral da equipe. Tarefas atribuídas? Repeti. Você quer dizer treinar a Bela, entre outras coisas? Steve entrou na conversa. Você se afastou das atividades da equipe. Recusou-se a ajudar em projetos colaborativos. Vários colegas relataram sua energia negativa. Legal. Agora estávamos fazendo astrologia corporativa. Os colegas que costumavam despejar o trabalho deles em mim estão chateados porque parei de fazer isso de graça, disse. Chocante. Brenda interrompeu. Não se trata de trabalho extra. Trata-se de ser um jogador de equipe e apoiar os objetivos da empresa. Quais são meus objetivos de trabalho? Perguntei.
Porque, da última vez que conferi, eu não fui promovida à gestão. Então, meu objetivo é fazer meu trabalho de verdade, que eu venho fazendo perfeitamente, sem nenhum erro. Colleen olhou para os papéis, folheando-os. Ela procurava algo concreto. Não ia encontrar, porque não existia. Vamos colocá-la em um plano de melhoria de desempenho de 60 dias, disse finalmente. Você precisará demonstrar melhoria mensurável em colaboração e em resposta às diretrizes da gerência. Um PIP, a sentença de morte corporativa. Basicamente uma trilha documental, para que pudessem me demitir e alegar que era justificado. Documentam cada pequeno erro por 2 meses, depois te demitem e usam o PIP como prova. Foi quando eu alcancei minha bolsa, puxei um envelope e deslizei sobre a mesa. O que é isso? Perguntou Steve. Minha carta de demissão. Você devia ter visto as caras deles. A boca de Colleen se abriu em choque. Steve parecia que eu tivesse lhe dado um tapa com um peixe. Brenda apenas encarava o envelope como se ele fosse explodir. Você não pode pedir demissão imediatamente, disse Steve. Você precisa cumprir aviso prévio de 2 semanas. Na verdade, o emprego é por vontade. Posso sair quando eu quiser. Da mesma forma que você pode me demitir quando quiser. Colleen se recuperou primeiro. Sem aviso adequado, você será marcada como inelegível para recontratação. Vai precisar de referências. Não preciso de nada desta empresa, disse. Já tenho outro emprego alinhado. Slick exaggeration. Tinha apenas uma entrevista, não uma oferta, mas eles não precisavam saber disso. Levantei-me, peguei a carta de demissão e caminhei até o lado da mesa de Colleen. Coloquei-a bem na frente dela. Estou de saída. Envie minha papelada final por e-mail. Steve também se levantou. Você não pode simplesmente ir embora. Se tiver projetos ativos, precisamos de tempo de transição. Deveria ter pensado nisso antes do PIP. Todo o meu trabalho está documentado nos drives compartilhados. Vocês vão se virar. É sua gestão. Isso é completamente antiético, disse Steve, a voz subindo. Não, eu disse, isso é autopreservação. Saí, fui para o meu desk, comecei a empacotar minhas coisas, fotos pessoais, caneca de café, a boa grampeadora que tinha trazido de casa. Levou uns 10 minutos. O escritório ficou completamente silencioso. Todos fingindo trabalhar enquanto me observavam empacotar. Ana parecia mortificada. Rony teve a audácia de parecer solidário. Bella não estava à vista, provavelmente se escondendo em alguma sala de conferência. Todd apareceu ao meu lado. Uau! Você está indo embora? Sim. Tipo agora. Agora. O rosto dele passou por várias emoções antes de se fixar em um misto de confusão e respeito. Isso é meio legal. Igual nos filmes. Igual nos filmes, Todd. Devo fazer isso algum dia? Só se você tiver outro emprego primeiro, amigo. Ah, é certo. Faz sentido. Ele me ajudou a carregar uma caixa até o carro. Saí do computador, deixei meu crachá e o cartão de acesso do prédio sobre a mesa do Steve. Ele não estava lá, provavelmente ainda na sala de conferência tendo um colapso. Saí às 11 da manhã de uma terça-feira. Entrei no carro, sentei no banco do motorista, respirei fundo. O celular já vibrava, mensagem de outro colega. OMG, você acabou de pedir demissão? Eu? Sim, você. Todo mundo está surtando. Bom. Liguei o motor, dirigi para casa e, pela primeira vez em 5 anos, não pensei no trabalho nem por um segundo. O caos que se seguiu foi maravilhoso. Ana me mantinha atualizada. Bella estava se afogando. Projetos perdendo prazos. Clientes ligando exigindo saber onde estavam os relatórios. O sistema de arquivamento que eu tinha construído era aparentemente impossível de entender para qualquer outra pessoa. Aparentemente, todos aqueles processos que eu documentei não eram tão autoexplicativos quanto eu pensava, porque ninguém tinha se dado ao trabalho de lê-los. Eles só me perguntavam. Agora estavam perdidos. Os relatórios semanais que eu havia automatizado, ninguém sabia como rodar.
Os relacionamentos com fornecedores que eu mantinha estavam desmoronando porque ninguém tinha contatos ou histórico de negociações. Um cliente importante ameaçou cancelar o contrato depois que Bella enviou dados do trimestre errado. Outro exigiu uma reunião com os executivos depois que o rastreamento da carga dele ficou completamente offline por 3 dias. Rony conseguiu deletar um backup inteiro do banco de dados tentando resolver algo que eu fazia no piloto automático. Steve tentou me ligar 2 vezes, deixou recados de voz perguntando se eu reconsideraria, se poderíamos resolver algo, se eu ao menos faria uma rápida reunião de transição. Eu deletei tudo sem ouvir. Então veio o e-mail de Colleen dizendo que eu precisava ir para uma entrevista de desligamento. Respondi. Todo o patrimônio da empresa já foi devolvido. Envie os documentos necessários para assinatura eletrônica. 2 semanas depois, Ana me mandou uma mensagem. Bella pediu demissão. Pausei, depois liguei para ela imediatamente. Como assim? Ela não aguentou. Estava trabalhando até meia-noite todo dia e ainda assim ficando para trás. Os clientes reclamando. Estive em cima dela o tempo todo. Ela simplesmente saiu ontem. Nem deu aviso. Ri. Então agora eles não têm ninguém. Ninguém. E o Steve está pirando. Estão tentando dividir seu antigo trabalho entre 3 pessoas, e nenhuma delas faz ideia do que está fazendo. Ótimo, disse. Queimar até o chão. No mês seguinte, as atualizações continuaram chegando. O departamento estava perdendo clientes. Pessoas estavam saindo. Projetos falhando. A alta gestão exigia respostas. Enquanto isso, eu já tinha seguido em frente, encontrado um emprego melhor, em uma empresa que realmente valorizava a competência. Mas assistir meu antigo local de trabalho implodir à distância, aquilo era só aperitivo. O prato principal ainda estava por vir. 3 dias depois de pedir demissão, eu estava em casa, por volta das 10 horas da manhã, relaxando pela primeira vez, quando meu telefone tocou. Mãe. Deixei cair na caixa postal, mas imaginei que ela continuaria ligando, então atendi. O que você fez de errado? Disse ela antes que eu pudesse dizer olá. Sem cumprimento, só modo ataque imediato. Bom dia para você também. Não me conteste. Seu irmão me disse que você pediu demissão. É verdade? Meu irmão, claro. Zack, o filho dourado. Zack era 3 anos mais velho. Sempre o favorito. O orgulho do pai. O anjo da mãe. Não podia errar. Graduou-se em finanças na faculdade que nossos pais pagaram, enquanto eu trabalhava meio período para pagar minhas próprias despesas. Ele conseguiu uma posição de entrada na empresa de um amigo do pai enquanto eu enviava 200 currículos. Cada sucesso dele tinha um asterisco, mas ninguém queria reconhecer isso. Crescendo, cada conquista me era comparada à dele. Fiz a lista de honra. Zack estava na Dean's List. Consegui uma bolsa de estudos. Zack não precisou, porque já estava garantido. Comprei meu primeiro carro com o dinheiro que economizei. Zack ganhou um mais novo de presente de formatura. O padrão nunca acabava. Sim, é verdade, disse. Por que eu faria algo tão estúpido? A voz dela subia. Você sabe como é difícil conseguir emprego? Não pode simplesmente jogar fora 5 anos só porque não conseguiu o que queria. Eles me preteriram e ainda pediram para eu treinar meu substituto. Isso não é sobre não conseguir o que você queria. É sobre respeito básico. Isso é a vida, ela rebateu. Nem sempre as coisas saem do seu jeito. Você lida com isso. Não simplesmente pede demissão. Eu podia ouvir meu pai ao fundo dizendo alguma coisa. Depois, ele estava no telefone. Escuta, disse meu pai com aquela voz falsa de calma que ele usa quando na verdade está furioso. Sua mãe e eu não criamos uma desistente. Desistente rico, vindo do cara que trabalhou no mesmo emprego público por 35 anos e que achava que lealdade a uma empresa era uma virtude, em vez de uma armadilha. Eu não sou uma desistente. Saí de uma situação tóxica. Você saiu sem outro emprego. Isso é irresponsável. Tenho entrevistas marcadas.
Você precisa ligar para eles de volta. Minha mãe entrou na conversa. Peça desculpas. Veja se consegue recuperar seu cargo. Eu realmente ri disso. Você está brincando. Eles tentaram me colocar em um plano de melhoria de desempenho. Por que eu voltaria? Porque você não tem mais nada, disse meu pai. E porque sair assim te faz parecer instável. Você acha que outras empresas não vão ouvir sobre isso? Boatos correm rápido. Isso me fez parar. O que você quer dizer com boatos correm rápido? Silêncio. Então minha mãe disse. Seu irmão conhece pessoas na indústria. Ele só está tentando ajudar. Pausa. Ajudar? Como? Mais silêncio. Meu pai pigarreou. Ele tem contatado algumas pessoas, sondando, garantindo que isso não prejudique sua reputação. Meu estômago caiu. Ele está falando sobre mim para outras empresas. Ele está fazendo networking, disse minha mãe na defensiva. É o que família faz. Você devia estar grata. Desliguei. Apenas apertei a finha e fiquei sentada olhando para o telefone. Zack estava espalhando, sabe-se lá qual versão dos fatos, provavelmente me pintando como uma funcionária instável que não sabia lidar com rejeição. Liguei para ele. Ele atendeu no terceiro toque. Ei, disse casual. Sua mãe ligou. O que você está fazendo? Como assim? Não se faça de desentendida. Por que está falando sobre mim com outras pessoas? Ele suspirou como se eu estivesse sendo difícil. Estou tentando ajudar. Conheço gente em logística. Estou fazendo controle de danos. Controle de danos? Para quê? Você saiu de um emprego sem aviso prévio. Isso fica horrível. Estou tentando contornar antes que fique pior. Minha voz subiu. Zack, eu não preciso que você contorne nada. Fique fora da minha carreira. Alguém tem que ser o adulto aqui, disse ele, e eu podia ouvir a condescendência pingando em cada palavra. Você está emocional, não está pensando direito. Eu não preciso de proteção. Preciso que cuide da sua própria vida. Isso só vira seu problema quando você faz toda a família parecer mal. Quando mamãe e papai têm que explicar para os amigos por que a filha deles pediu demissão como uma adolescente. Lá estava. Isso não era sobre mim. Era sobre como minhas decisões refletiam neles. Pare de falar sobre mim com seus contatos, disse. Pare de interferir. Simplesmente suma. Tudo bem, disse ele. Mas não venha chorar para mim quando não conseguir trabalho porque queimou todas as pontes na indústria. Desliguei, bloqueei o número dele, e também bloqueei mamãe e papai. Mas piorou. 2 dias depois, recebi um e-mail estranho. Endereço Gmail anônimo. Assunto: você precisa ver isso. Dentro havia uma cadeia de e-mails encaminhados. Era entre Zack e alguém da minha antiga empresa, o VP, o cara que sorriu para mim depois da minha última entrevista, o mesmo que acabou decidindo contratar a Bella. Os e-mails datavam de semanas antes de eu pedir demissão. Zack perguntava sobre mim, como eu estava no trabalho, se havia alguma preocupação com meu desempenho. O VP mantinha respostas vagas no início, mas Zack pressionava, dizia que estava preocupado comigo, que eu estava agindo de forma estranha, perguntava se a empresa precisava saber de algo, e o VP mordeu a isca, começou a compartilhar detalhes sobre o processo de promoção, como haviam escolhido outra pessoa, como eu estava sendo difícil em relação a treinar a Bella. As respostas de Zack eram ainda piores, dizendo coisas como: isso é a cara dela, e ela sempre teve dificuldade com autoridade, e talvez precise de um pouco de rigor para amadurecer. Me senti fisicamente mal, corri para o banheiro, vomitei seco sobre o vaso. Quando passou, sentei no chão do banheiro tentando processar o que acabará de ler. Minha família estava trabalhando contra mim. Encaminhei o e-mail para meu arquivo pessoal e então fiz algo. Liguei para um advogado. O advogado, Greg, era um cara de meia-idade especializado em direito trabalhista, com boas recomendações online. Olhou os e-mails uma vez e seus olhos brilharam como na manhã de Natal. Isso é ruim, disse ele. Para eles, não para você.
O envolvimento do seu irmão na história só piora as coisas. Mostra coordenação. Posso processar minha empresa? Absolutamente. E meu irmão? Isso é mais complicado, mas possível. A empresa definitivamente violou leis contra a retaliação aqui. Ele aceitou meu caso com base em contingência. Sem custos iniciais. Iríamos atrás deles por demissão injusta e retaliação. Enquanto isso, eu estava em entrevistas. Tinha 3 oportunidades promissoras. Uma parecia realmente boa, empresa de logística, boa reputação, salário melhor. A recrutadora, Jennifer, entrou em contato direto, dizendo que minha experiência era exatamente o que eles precisavam. A triagem por telefone foi ótima. Ela marcou uma entrevista presencial. Me preparei bastante. A entrevista foi numa quarta-feira. 3 pessoas no painel, incluindo o chefe do departamento. Tudo correu bem. No final, o chefe do departamento sorriu e disse: precisaremos checar referências, mas acho que você se encaixaria muito bem. Espere notícias até o fim da semana. Saí me sentindo bem. Na sexta-feira à tarde, Jennifer ligou. A voz dela estava diferente. Cautelosa. Ei, disse, completamos a checagem das suas referências e preciso falar com você sobre algo. Meu estômago caiu. Entramos em contato com seu antigo empregador. O feedback foi preocupante. Preocupante como? Ela hesitou. Disseram que você tinha problemas de desempenho, que era insubordinada, que saiu sem aviso prévio depois de ter sido colocada em um plano de melhoria de desempenho. Isso não é verdade. Eles estão retaliando porque estou processando eles. Pausa. Você está processando seu antigo empregador? Sim. Por demissão injusta e retaliação. Longo silêncio. Sinto muito, mas vamos seguir com outros candidatos. A ação judicial pendente é um risco muito grande. Jennifer, eles estão mentindo para se proteger. Eu entendo, mas temos que seguir a informação que temos. Sinto muito. Ela desligou. Fiquei ali, olhando para o telefone. Eles me haviam sabotado. Ativamente arruinaram uma oportunidade de emprego. As 2 entrevistas seguintes foram da mesma forma. Tudo corria bem até a checagem de referências. Então, de repente, surgiam preocupações sobre minha atitude, meu profissionalismo, minha confiabilidade. Comecei a sentir como se estivesse sendo caçada. Toda porta que se abria batia na minha cara no último segundo. Cada oportunidade promissora virava outra rejeição. Minhas economias estavam acabando. O aluguel estava chegando. E eu não conseguia que ninguém me contratasse porque meu antigo empregador estava envenenando todos os poços. Liguei para o Greg imediatamente depois da 3ª rejeição. Isso é ilegal. As empresas não podem mentir em verificações de referência. Isso, na verdade, fortalece o nosso caso. Me encaminhe tudo. Naquela noite, mais um e-mail anônimo. Assunto: mais evidências. Outra corrente de e-mails, desta vez entre o RH e o Zack, datada de depois que eu já tinha saído da empresa, depois de contratar um advogado. Zack ainda estava coordenando tudo com eles. Estavam discutindo estratégias, como lidar com a minha ação legal, como registrar problemas de desempenho retroativamente, como garantir que outros empregadores soubessem que eu era difícil. Havia um e-mail do vice-presidente sugerindo que deveriam proteger o setor avisando outras empresas sobre mim. Zack concordou, disse que espalharia a informação através da rede dele. Encaminhei tudo para o Greg e liguei para ele, mesmo sendo tarde. Isto é conspiração, ele disse depois de ler. Difamação, interferência ilícita. Eles estão acabados. E o Zack está participando ativamente. Isso é ação direta. Na segunda-feira de manhã, Greg entrou com uma petição emendada adicionando o Zack como réu. Na terça-feira, os advogados da minha ex-empresa estavam ligando, tentando fazer um acordo. Greg recusou. Na quarta-feira, recebi uma ligação de um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Era minha mãe, ligando de outro telefone já que eu havia bloqueado o número dela.
Você processou o seu próprio irmão? Ela gritava na mensagem. Se você seguir com isso, você está fora desta família. Eu não respondi. Ela tinha deixado a escolha dela bem clara. Em menos de uma semana, 2 outros ex-funcionários entraram em contato com Greg, April e James. Ambos tinham histórias parecidas. Ambos tinham sido empurrados para fora e depois colocados em uma lista negra. April trabalhou na empresa por 7 anos antes de questionar uma ordem da gerência que parecia legalmente duvidosa. Ela foi ao RH. 2 meses depois, estava em um PIP e logo em seguida foi demitida. Passou 6 meses desempregada, apesar de dezenas de entrevistas, porque toda verificação de referência voltava com preocupações sobre seu julgamento. James tinha denunciado violações de segurança no local de trabalho. Foi demitido 3 semanas depois por problemas de assiduidade, mesmo tendo registros perfeitos. Ninguém o contratava depois disso. Um recrutador contou a ele, em off, que o antigo empregador o havia rotulado como litigioso e de alto risco. Isso é um padrão, disse Greg. Exatamente o que precisávamos. Eles entraram como coautores no processo. Não era mais só sobre mim. Era retaliação sistemática. Começou a fase de discovery. Greg intimou tudo. A empresa tentou resistir. O juiz ordenou o cumprimento. Meus pais começaram a ligar para a família inteira, espalhando a versão deles. A maioria ficou do lado deles. Recebi mensagens dizendo que eu estava sendo vingativa. Minha prima Michelle me procurou. Foi a única a fazer perguntas em vez de assumir que eu estava errada. Seu pai já fez isso antes, ela disse enquanto tomávamos café. Sabotar pessoas. Como assim? Lembra quando eu me inscrevi naquele programa de treinamento depois do ensino médio? Eu lembrava vagamente. Seu pai ligou para a coordenadora, disse que eu não era confiável. Mentiras. Mas matou minhas chances. Por quê? Porque o Zack também se inscreveu. E seu pai não queria concorrência. Zack conseguiu entrar. Eu trabalhei no varejo por 3 anos. Me senti mal. Não tinha ideia. Ninguém tinha. Só descobri porque a coordenadora comentou isso com minha mãe anos depois. Ela olhou para mim. Seu pai sempre protege o Zack às custas de todo mundo. 3 semanas depois, chegaram os documentos da fase de discovery. Caixas de e-mails impressos, milhares de páginas. O que encontraram era condenatório. Uma lista literal intitulada Não Recontratar, com códigos ao lado dos nomes. Meu nome estava lá. Código, litigioso, avisar outros. April e James também. Todos marcados como problemas. Mas pior que isso, os e-mails mostravam coordenação. O RH mantinha contato regular com departamentos de RH de outras grandes empresas. Compartilhavam informações sobre funcionários problemáticos, uma operação de lista negra em toda a indústria. Greg me ligou. Isso é maior do que eu pensava. Vamos atrás de toda a rede. Podemos fazer isso? Podemos tentar. Vai ser complicado. Não me importo. Eles destruíram carreiras. Quando a dimensão do caso ficou conhecida, meus pais surtaram. Tentaram ligar de vários números. Quando isso não funcionou, apareceram no meu apartamento, batendo na porta. Pare com isso agora. Saia. Não até você ouvir. Você está arruinando a vida do Zack. Zack arruinou a própria vida ajudando meu empregador a me colocar na lista negra. Ele estava protegendo a reputação da família, disse minha mãe. Então você o criou errado, respondi. Agora vá embora. Meu pai chegou mais perto. Cancele o processo ou você está morta para nós. Já estou, respondi. Saia do meu apartamento. Ele me encarou, virou-se e saiu. Minha mãe seguiu. Tranquei a porta. 6 meses depois, minha antiga empresa tentou um acordo. Dinheiro decente, garantia de referência neutra, cláusula mútua de não difamação. Greg me trouxe a proposta. Do ponto de vista legal, isso é sólido. Mas se seu objetivo é mudança real, o acordo não cumpre isso.
Pensei em Michelle, em April e James, em provavelmente dezenas de outros que haviam sido esmagados. E se formos a julgamento? Pensei. Podemos forçar depoimentos sob juramento. Tornar público. Mesmo que consigamos apenas danos parciais, a exposição por si só destrói a operação deles. Mas há risco. Eles têm advogados caros. Júris são imprevisíveis. Recuse, disse Greg. Vamos a julgamento. Ele sorriu. Esperava que você dissesse isso. Recusamos a oferta. Eles voltaram com valor maior. Recusamos novamente. Mais pessoas começaram a se manifestar, ex-funcionários de outras empresas. A rede de listas negras era enorme, pelo menos uma dúzia de grandes empresas. Greg montou um caso mostrando coordenação sistemática para suprimir direitos de funcionários. A mídia local repercutiu. Grandes empresas acusadas de manter lista negra ilegal. Minha antiga empresa entrou em pânico. E as outras também. Começaram a fazer acordos individuais. Algumas emitiram desculpas públicas. Outras mudaram políticas silenciosamente. Mas minha antiga empresa e Isaac não cederam. Eles se apegaram. Então fomos a julgamento. Greg apresentou tudo metodicamente, mostrou os e-mails, a lista, chamou April e James, construiu um padrão inegável. Os advogados deles tentaram desacreditar todo mundo, alegando que éramos funcionários insatisfeitos inventando coisas. Então Greg chamou Zack para depor. Ver aquele homem se contorcendo no banco das testemunhas foi satisfatório. Greg o destruiu, mostrou e-mails em que Zack sugeria especificamente maneiras de registrar problemas de desempenho, em que oferecia espalhar informações negativas, em que coordenava com o VP. O melhor momento foi quando Greg perguntou diretamente a Zack por que ele havia contatado meu empregador. Zack tentou o velho truque de uma família preocupada. Greg puxou um e-mail datado de 2 dias depois que eu me inscrevi para a promoção, antes mesmo de ter sido rejeitada. Zack já estava conversando com o VP, já se posicionando como parte preocupada. A linha do tempo provou que não era preocupação. Era sabotagem premeditada. Zack não teve respostas. O júri viu exatamente quem ele era. O julgamento durou 3 semanas. O júri deliberou por 2 dias. Veredicto: culpado em todas as acusações. Demissão injusta, retaliação, difamação, conspiração. O juiz concedeu danos significativos, não apenas para mim, mas também para April e James. Além disso, danos punitivos. Mas a verdadeira vitória veio depois. O veredicto virou notícia local. Minha antiga empresa nunca se recuperou. A publicidade a destruiu. Dentro de 1 ano, eles entraram em falência. O VP renunciou em desgraça. Steve foi demitido. Zack perdeu tudo. Sua empresa o dispensou imediatamente. Ninguém mais o contrataria. Meus pais nunca pediram desculpas. Apenas pararam de falar com aquele lado da família. Michelle me contou que eles estavam dizendo às pessoas que eu era mentalmente instável. Não me importei. Eu havia construído uma nova vida, encontrado um emprego melhor. O dinheiro do acordo ajudou, quitou dívidas, criou uma rede de segurança. Mas mais que isso, eu tinha autorrespeito, algo que minha antiga empresa e minha família nunca me deram. Algumas pessoas diziam que eu deveria simplesmente ter seguido em frente, que guardar rancor era prejudicial. Essas pessoas nunca tiveram familiares sabotando ativamente suas carreiras. Eu escolhi lutar e venci. Não apenas por mim, mas por todos que eles tentaram enterrar. 2 anos depois do veredicto, ainda recebo mensagens de pessoas afetadas pela lista negra da indústria, agradecendo por eu tê-la exposto, dizendo que suas carreiras se recuperaram. E isso valeu a pena. Encontrei o Todd alguns meses atrás. Um encontro aleatório em uma cafeteria. Ele ainda estava em uma empresa de logística, só que diferente. Cara, disse quando me viu, ouvi tudo o que aconteceu. Foi insano. Ele pediu uma bebida complicada, com umas 7 modificações, e então se virou para mim. Então, você chegou a treinar a Bella? Tive que rir. Não, Todd. Nunca treinei a Bella.
Ah, deve ser por isso que tudo desmoronou então. Ele disse isso com cara séria. Provavelmente, amigo. Faz sentido. Ele assentiu sabiamente, e depois de uma pausa. Ei, você ainda está com raiva de todo mundo? Algumas pessoas. Respondi. Sim, é justo. Eu provavelmente também estaria, se entendesse o que aconteceu. Ele pegou sua bebida. Bom te ver. Parece menos estressada agora. Obrigada, Todd. Enquanto ele se afastava, percebi que ele tinha razão. Eu estava menos estressada. Apesar do processo, apesar de ter perdido minha família, apesar de tudo, porque parei de aceitar desrespeito disfarçado de lealdade, parei de colocar o conforto de todo mundo acima da minha própria dignidade. Meus pais nunca mudaram de opinião. Pelo que soube por último, estavam dizendo às pessoas que o Zack era a verdadeira vítima, que eu destruía a vida dele por pura maldade. Deixa que pensem nisso. Os registros do tribunal contavam uma história diferente. Descobri através da Michelle que Zack estava trabalhando em um emprego de nível inicial em outro estado, completamente boicotado na logística. A ironia não passou despercebida para mim. Steve acabou em uma empresa menor, em uma posição inferior. Ana disse que ele parecia ter envelhecido uns 10 anos em apenas um. Karma é engraçada assim. E Bella? Ouvi dizer que ela saiu completamente da indústria. Não aguentou a pressão depois que o julgamento expôs como ela havia sido promovida. O engraçado é que Steve tinha interesse em namorar ela. Aquele sorriso do VP depois da minha última entrevista? Ele também estava envolvido. Toda a promoção foi basicamente a triste tentativa de Steve de um romance de escritório disfarçado de avanço por mérito. Os arquivos do caso revelaram tudo. A verdadeira razão pela qual escolheram a Bella não foi a experiência em liderança. Foi porque Steve convenceu os executivos de que ela tinha potencial, enquanto simultaneamente me minava por trás dos bastidores. O cara literalmente sabotou minha carreira porque estava cantando para alguém que nem se interessava por ele. April e James usaram o dinheiro do acordo para abrir a própria empresa de consultoria em logística. Perguntaram se eu queria entrar como sócia. Recusei. Precisava de uma pausa do drama da indústria. Hoje, trabalho em uma empresa onde competência realmente importa, onde lealdade funciona nos dois sentidos. O dinheiro do acordo está investido. O fundo de emergência está sólido. A vida está estável. Estou indo muito bem, obrigada. O YouTube acabou de lançar uma nova função de hype. Se você está viciado nessa história, aperte o botão de hype. Isso diz ao YouTube: este vídeo merece estourar.